Boa tarde a todos e todas. Cumprimento o deputado professor Cleiton e toda a mesa. Primeira coisa, deputado, eu quero dizer que a fala da doutora Luciana, a primeira fala, foi uma fala completa a respeito do assédio. E muitas coisas, inclusive, estão até na minha fala aqui, que eu anotei algumas coisas, mas o que me deixou estarrecida agora foi a tornozeleira eletrônica de uma assediada. Porque o tanto de feminicida que tem aí, não tem uma tornozeleirazinha no pezinho, e uma assediada tem uma tornozeleira. Foi pedido que coloque uma tornozeleira eletrônica numa policial que sofreu assédio. O senhor lembra da primeira audiência, eu acho que o senhor daí também deve lembrar, da primeira audiência pública que nós fizemos aqui na Assembleia após a morte da Rafaela? Aquela audiência pública que durou mais ou menos 4 horas, que foi assim, uma audiência extremamente pesada, a partir dali, a Jaqueline começou a sofrer o assédio moral de segunda ordem. E, a partir disso, ela foi sofrendo, e aumentando, e ela enfrentando. Quero dizer aqui que, com referência a Jaqueline, além do nosso sindicato prestar assistência para ela total, nós também, na Cobrapol, que é a confederação, e eu também sou a diretora de assuntos da mulher da Confederação dos Policiais Civis, nós encaminhamos ofício, nós encaminhamos pedindo providência ao Ministério da Mulher, ao Ministério dos Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça. Por quê? Porque nós, pelo menos, a gente está entendendo que aqui em Minas Gerais não tem mais jeito para a Jaqueline, praticamente, porque a cada denúncia dela surge uns 10, 15 procedimentos. Então, nós tomamos essa providência, estamos aguardando resposta e também estamos providenciando a agenda com os ministérios. Bom, com a fala dos colegas policiais penais e também com a fala da servidora do IMA, a gente está percebendo que nós temos um assédio institucionalizado no governo inteiro, em todas as secretarias. Tá? Então, é algo que tratam como irrelevante. Sabe por que tratam como irrelevante? Porque somos nós que estamos sofrendo. Porque, se fosse dinheiro, eles já tratariam rapidamente de resolver o problema. Mas, como são servidores que, na cabeça dos gestores, que são assediadores, somos substituíveis, se um praticar o autoextermínio, ele será substituído imediatamente. Então, o assédio moral ele está institucionalizado na Polícia Civil, na Polícia Penal, na CEPLAG, no Meio Ambiente, em todas as outras secretarias. Tanto é, professor, que teve um autoextermínio na CEPLAG, na 7, que é a Coordenadoria de Trânsito, agora que deixou de ser DETRAN, para passar para a 7, que é da CEPLAG, houve um autoextermínio de um servidor lá e também um surto de uma outra servidora que se trancou no banheiro. E nós recebemos, por incrível que pareça, mesmo sendo sindicato dos escrivães, nós recebemos denúncia de um assédio institucionalizado e assim que está sendo altamente... Os profissionais lá estão sendo assediados assim, de forma gritante naquele local e que nada está sendo feito. Bom, como o assédio na Polícia Civil ele é institucionalizado, assim como em outros órgãos, existe um corporativismo também dos chefes. Por quê? Porque aquele que pratica o assédio, muitas vezes eu falo que o que vai investigar é colega dele. Então, aí fica complicado investigar o assédio para comprovar que tenha mesmo. E algumas características que nós temos de assédio moral institucional, vamos ver se identifica, gente, no ambiente de trabalho de vocês. Cobrança excessiva tem? Bastante. Metas inalcançáveis tem? Punições arbitrárias? Humilhações públicas? Ameaças veladas de punição? Transferências?
penalizações por atestados médicos, sobrecarga de tarefas, desvalorização da função, silenciamento de denúncias, retaliações, perseguições, que é o assédio de segunda ordem. O que mais a gente vê acontecer hoje, o ambiente de medo e de pressão psicológica, ele é constante e, muitas vezes, há a despersonalização também da violência. Ou seja, não está sendo somente na pessoa, está sendo feito um assédio no grupo que está trabalhando naquele local, igual a SET, que está acontecendo também. E aí nós temos pela doutrina italiana, sabe, professor, nós temos um termo que fala straining, que é esticar a corda até ela não aguentar mais. Então, isso aí, gente, é algo que parece que está saindo um pouco da nossa competência, mas nós não estamos tendo mais forças para a gente conter esse assédio, e nós precisamos da ajuda do senhor, professor Cleiton. Nós precisamos da ajuda da Assembleia, porque eu quero pedir aqui para o senhor, inclusive, que todas essas pessoas que estão falando aqui, os policiais penais, a Jaqueline, a outra menina do IMA, que eles não sofram a perseguição, o assédio moral de segunda ordem, porque todas as pessoas que estão denunciando, praticamente, em qualquer audiência pública, em qualquer local, eles estão sofrendo ainda mais, porque o assédio é silencioso. Aí vem daquela forma, né, sutil, né, usando a lei, né, muitas vezes o regulamento e tal. Então, assim, é complicado. E aí nós precisamos de ações efetivas, porque nada adianta, professor, ter a Lei 116 de 2011, ter a Lei Rafaela Drummond, que a pena é de demissão, mas quem é que vai dar a demissão para quem está praticando assédio moral? Então, o que nós vemos hoje é, olha só, falta de informação e dados da própria polícia. Nós não temos isso. Nós não sabemos quantas pessoas estão sendo acompanhadas psicologicamente. A gente não sabe quantas denúncias tem, a gente não sabe se estão investigando, até porque, professor Cleiton, eu gostaria que a polícia tivesse respeito às entidades de classe, porque quando a gente pede informação, é porque nós precisamos passar essa informação para os filiados, para os policiais. Então, o tempo todo, nós estamos pedindo informação lá, para a corregedoria, para a chefia, a gente não recebe resposta. Olha só no sindicato, no SINDEP, em 2023, só o que a gente tem lá de denúncia anônima, fora os outros que chegam para a gente. Nós tivemos em 2023 10 denúncias que chegaram, nós tivemos, 2024, 2 e 2025, 16 denúncias. Todas foram encaminhadas para a corregedoria e nós não tivemos nenhuma resposta. Fora que, até hoje, nós estamos pedindo, professor Cleiton, que a corregedoria nos fale se foi instaurado algum procedimento administrativo para apurar, em tese, a prática de assédio moral do delegado que estava praticando, em tese, assédio moral contra a Rafaela Drummond. A gente não sabe se tem esse procedimento lá, até porque o assédio moral não é crime, não é considerado crime no Brasil, né? Então, assim, eu até copiei algumas coisas que eu escrevi. E aí, deputado, o que a gente precisa é investigar os casos de suicídio. Por quê? Porque quando a gente não investiga os casos de suicídio, a gente não sabe se também tem esse viés, se foi também devido ao assédio moral e sexual. A Rafaela foi um divisor de águas porque foi a primeira vez que nós vimos uma pessoa tirar a vida e deixar provas que estava sendo assediada, e mesmo assim adiantou de nada. Aliás, adiantou, né? Adiantou porque tem o Instituto Rafaela Drummond, adiantou porque veio essa comoção toda, mas a punição não teve. A punição correta não teve. É isso que eu quis dizer, senhor Adair. Mas adiantou porque agora nós abrimos os nossos olhos. Acontece que, como está institucionalizado, como que o chefe, como que nós vamos ter a punição daquele que está assediando, se nós não temos quem vai investigar e quem vai fazer isso de forma imparcial e vai realmente punir?
Não adianta, então, a Lei Rafaela Drummond se não tem essas pessoas. E aí, professor, para terminar, né, eu venho pedindo algumas solicitações para o senhor aqui de requerimento. Primeiro, eu gostaria que o senhor solicitasse a chefia da Polícia Civil, que nós tivemos uma resposta negativa, o SINDEP, e eu sei que o presidente está aqui, mas nós tivemos uma solicitação negada, que é a criação de uma subcorregedoria específica para apurar os casos de assédio moral e sexual na capital, para apurar aqui, para ser imparcial, para que haja isenção e imparcialidade e não seja apurado no núcleo correcional da região que aconteceu. Então, vamos por partes. Então, só apresentando aqui a nossa consultoria, sugestão brilhante, que se crie na corregedoria da Polícia Civil uma subcorregedoria para analisar especificamente as denúncias de assédio moral no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Isso, esclarecendo que nós, do sindicato, nós já encaminhamos essa solicitação e foi negada, sem justificativa plausível. Bom, eu gostaria também de solicitar que o MP atuasse diretamente nos casos de denúncia de assédio na polícia, porque não está adiantando internamente. Então, quando não adianta internamente, tem que ter o fiscal da lei da polícia, né? Principalmente também investigar os resultados das apurações da corregedoria e que todos esses resultados fossem encaminhados ao Ministério Público. Entendeu, professor? Entendi. Então, o segundo requerimento, que o Ministério Público de Minas Gerais possa averiguar no interior da Polícia Civil os casos de denúncia de assédio moral e o comportamento da instituição em relação às denúncias que ali chegam. É isso? Isso. Beleza. E eu gostaria que a corregedoria, a Polícia Civil, encaminhasse os resultados, as punições todas ao Ministério Público. Solicitar também ao Ministério Público do Trabalho que fizesse um trabalho de fiscalização no ambiente policial, principalmente em locais em que a gente tem denúncias de grupo, né, que está havendo o assédio coletivo. Também. Tá, bem claro, bem claro. Pode ir. Solicitar também o número de atendimentos psicológicos que nós temos hoje na Polícia Civil, né, e o número de pessoas afastadas por questão psicológica de 2022 a 2025. Tem mais uma. Vocês não têm acesso a esses dados? O sindicato não conseguiu averiguar? Não, a Polícia Civil, vocês já provocaram a Polícia Civil nesse sentido? Professor, então, pode falar. A gente provoca a polícia o tempo todo, a gente não tem resposta de nada, nem de apuração, a gente não sabe nem o que está sendo apurado lá na corregedoria e se está sendo apurado alguma coisa. Então, vamos fazer então esse requerimento para que a Polícia Civil envie a essa Comissão de Administração Pública os dados de 2022 a 2025 de pessoas que estão em tratamento psicológico, isso? De pessoas que estão afastadas porque foram porque denunciaram terem sido vítimas de assédio moral, de pessoas que estão em tratamento psicológico. Os dados, os números são extremamente importantes para nós. Eu também gostaria de pedir também o número, eu falei, eu disse na minha fala, o número de casos de assédio que a corregedoria recebeu, né, de 2023 a 2025, porque foi o marco, né, da Sim, Rafaela. da Lei Rafaela Drummond. Então, nós vamos fazer esse recorte temporal. 2023, 2025, nós podemos colocar tudo no mesmo requerimento. E mandar. E quantas foram a punição e quantas estão ainda investigando? Também, deixa eu ver aqui, também solicitar que as notas taquigráficas dessa audiência sejam encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, à Controladoria Geral, e é muito se eu encaminhar também ao Ministério de Direitos Humanos e Ministério da Mulher? Não, jamais. Então, também da Justiça. Também. Você está aprendendo, hein, Aline? Então, participando de audiência pública, já está pedindo até nota taquigráfica aqui. Mas é prática, né, das audiências aqui para informar aos órgãos de fiscalização, para que eles tenham conhecimento de tudo aquilo que foi relatado, do que foi debatido,
do que o Estado, através dos seus representantes aqui, vão oferecer aqui de ações afirmativas no combate àquilo que está sendo discutido nessa audiência. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer e gostaria de pedir a todos que fizeram a denúncia hoje, se caso começarem a ser perseguidos, que venham aqui também, né, professor? Procure o professor Cleiton, mas também, gente, procure as suas entidades para ajudar vocês. E nós queremos pedir também... posso pedir outra coisa? Só mais uma? Eu gostaria de pedir também que a chefia de polícia, a Polícia Civil, ela respondesse a todas as indagações e solicitações feitas pelo nosso sindicato. Afinal de contas, a gente é um sindicato que representa mais de 1.600 policiais e a gente precisa ter a resposta para os nossos filiados e também para todos os policiais da nossa instituição. É isso também. E muito obrigada.